Por favor, pegue a palavra do Senhor e abra comigo no Evangelho relatado por Marcos, capítulo 5. Amém? Quem puder ficar de pé, faça isso, por favor, em reverência à palavra. E olhem aqui para mim, por gentileza. A situação aqui é crítica. Jesus está com os discípulos no mar da Galileia e acontece uma tempestade violenta. O barco quase afunda. Jesus acalma a tempestade e dá até a entender que aquilo ali foi uma força maligna. O texto bíblico não explica, não diz se foi uma força maligna, mas pela libertação que Jesus vai operar depois, dá a entender isto. Porque Jesus atravessa o mar da Galileia e ele vai até a cidade dos Gadarenos, a cidade de Gadara. Ao chegar na cidade de Gadara, um homem que já há muitos anos vivia nos sepulcros, nos cemitérios, um homem que, por causa da sua loucura, ele era bipolar, e ele, quando estava perturbado, atacado, ele rasgava as suas vestes, e atacava as pessoas na rua, e andava nu, pelado. Então as pessoas daquela cidade começaram a denunciá-lo. Então muitas vezes as autoridades da cidade prendiam aquele homem, mas quando ele estava possuído, ele ficava com uma força descomunal, a ponto de quebrar uma corrente e abrir uma cadeia, abrir grades. E as autoridades prenderam aquele homem durante várias vezes e perceberam que sempre que ele era preso, ele quebrava as cadeias. Então resolveram deixá-lo solto. A família, por sua vez, tentou todos os métodos terrenos, comuns. A família levou nos psicólogos da época, nos psiquiatras da época. E é óbvio que se fosse nos dias de hoje, ele seria internado. Iria para uma roupa, para uma camisa de força, com certeza. Com certeza isso iria acontecer. Ou se ele não fosse muito agressivo, ele iria viver à base de psicotrópicos, Gardenal e remédios mais fortes ainda para acalmá-lo. Mas aí naquela época não tinha esse tratamento. E aí a família, vendo que ele não tinha jeito, ele não parava em casa mesmo, a família o abandonou. E ele passou a viver nas ruas e nos cemitérios. Quando Jesus passou por aquela tempestade, ele chega em Gadara, na cidade dos Gadarenos. E ao descer na cidade dos Gadarenos, este homem veio ao encontro do Senhor Jesus, se ajoelhou e disse: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mas não era o homem quem estava falando aquilo. Era a legião de demônios que estava dentro daquele homem. Quer dizer que os demônios, quando viram Jesus chegando na cidade de Gadara, imediatamente os demônios o reconheceram como Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo. E aí Jesus expulsa os demônios. Aquele homem volta para o seu estado normal, volta para a sua família, volta para a sua casa, e todos na rua, quando veem aquele homem, sabem que ele era endemoniado, era perturbado, era louco, e agora ele está normal. E perguntavam: o que aconteceu com você? Qual médico que você foi? Qual psiquiatra que você passou? Qual psicólogo que você passou? Pois você está no seu estado normal. E a resposta dele era uma só: eu tive um encontro com Jesus Cristo. O encontro com Jesus muda a vida de qualquer pessoa. Aí este homem, ele se tornou um pregador do Evangelho, mas não um pregador comum, mediano. Ele se tornou um pregador fora de série. Jesus disse que quem mais foi perdoado, mais ama, mais se dedica.
A pessoa que recebeu de Deus algo muito grande, teve um encontro com o Senhor fora do comum, a pessoa que foi libertada de demônios ou de vícios ou de problemas seríssimos, esta pessoa tem um amor, uma dedicação por Jesus e por sua obra fora de série. E este homem, ele foi libertado de legiões. Então ele pegou um amor pelas coisas de Deus, um prazer em pregar a palavra. Você sabe que quando eu vejo a história do gadareno, eu lembro da minha própria história. Eu não era um gadareno, mas era um homem muito perturbado. Eu admito isso para você. E é por isso que há mais de 20 anos eu faço a obra do Senhor com prazer. Eu prego a palavra de Deus com uma verdade, com uma sinceridade. Eu tenho um prazer em estar aqui, uma gratidão no meu coração que você não entende isso. Fazer a obra de Deus para mim é uma satisfação fora do comum. E este homem, por ter sido alcançado pelo Senhor, ele agora tem aquela ânsia de anunciar o nome que libertou, que o libertou. E ele passa a pregar, ele passa a anunciar a palavra, a anunciar o evangelho, e ele se torna um pregador tão fora do comum, que ele se torna superintendente de Decápolis. Ele não apenas evangeliza a sua cidade, que é uma pequena cidade chamada Gadara, como ele vai para a capital, para Decápolis, e se torna pastor, superintendente de 10 cidades. Versículo 20 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 20. E ele, o que era endemoniado, foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Decápolis vem do grego dec, que significa 10, e polis, cidades. Decápolis, 10 cidades. Decápolis era a capital, mas ela tinha mais cidades à sua volta. É como São Paulo, não é? São Paulo, a capital, mas nós temos também a grande São Paulo. Nós temos o grande ABC, nós temos Guarulhos, Arujá, Cotia, Itapevi, Carapicuíba, Jandira e outras cidades que fazem parte do estado de São Paulo. Decápolis era a capital, mas haviam ali outras cidades ligadas a esse grupo de cidades. E este homem que era endemoniado se tornou superintendente de Decápolis. Ele se tornou um dos homens mais conhecidos daquela parte do mundo. E quem ele era antes? Um endemoniado. Quem ele era antes? Uma pessoa que as pessoas tinham medo dele. Quem era este homem antes? Uma pessoa que perdeu os valores familiares, os valores sociais. Quem ele era antes? O homem louco do cemitério. Jesus resgatou a alma deste homem e resgatou os seus valores perdidos. Quantos aqui acreditam que Jesus pode resgatar a alma de uma pessoa e os seus valores perdidos? Você crê? Então eu vou reler aqui o sucesso deste homem, que é o versículo 20 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E cada pessoa que está aqui comigo na sede da Paz e Vida, em Santana, São Paulo, capital, Brasil, vai repetir após mim em bom som e em alta voz. Eu leio e você repete, vamos lá. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. As pessoas vão ficar maravilhadas com o que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida e na sua casa. Vamos dar para a palavra do Deus vivo, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga: glória a Deus,
Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a tua palavra agora vai ser pregada. Esta multidão não está aqui para ouvir a palavra do homem, não, não, não. Este povo veio para ouvir a tua santa e inerrante palavra. Fale com quem nos acompanha à distância, ao vivo, pela rádio, pela internet e também pela TV. Envia a tua palavra com poder, autoridade e prosperidade, e que esta palavra profética ela vá e resgate as almas e os valores perdidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, podeis tomar assento. Este homem, este gadareno, ele não nasceu endemoniado, ele não nasceu perturbado, ele era uma pessoa normal. Mas um dia ele quebrou tudo dentro de casa. Os pais tentaram fazer um tratamento, mas não adiantava, o homem só ia piorando, já não queria mais trabalhar, já não se alimentava direito, já não tomava banho, o cabelo estava enorme, a barba estava por aparar, foi uma coisa horrenda, horrenda. E aí os primeiros valores que este homem perdeu foram os valores familiares, porque quando nem mais a família aguenta, aí é complicado, né? Aí é complicado. Então os primeiros valores que ele perdeu foram os valores familiares. Ele já não tinha mais a proteção do pai. O pai ainda era pai, ainda amava, mas ninguém suportava aquele homem. A mãe ainda era mãe e o amava com toda certeza, mas ninguém suportava aquele homem. Então ele perdeu os valores familiares. Depois ele perde os valores sociais, porque ninguém ficava perto daquele homem. Primeiro, que ele cheirava mal. Segundo, que ele andava pelado. E terceiro, que ninguém sabia quando ele ia atacar ou não. Às vezes ele estava normal, e às vezes ele endoidecia de tal maneira que ele corria atrás das mulheres na rua, ele corria atrás das pessoas. Então, melhor evitar. Quando alguém via o gadareno, as pessoas fugiam, mudavam de calçada. Então ele perdeu os valores sociais, não trabalhava mais, perdeu a sua liberdade, porque muitas vezes ele era preso, até ficar tão possuído que conseguia fugir das cadeias. E ele perdeu principalmente os valores da alma, os valores espirituais, porque ele não tinha mais consciência. Os demônios tomaram conta da mente dele, se tornou um homem vegetal. Ele vegetava, ele não tinha mais vida, não tinha valores espirituais, familiares e nem sociais. Estava acabado, estava arruinado. Quando Jesus se encontra com aquele homem, o Senhor Jesus, resgata a alma daquele homem, devolvendo os valores espirituais, porque agora ele passa a reconhecer ao Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Resgata os valores sociais, porque as pessoas estão maravilhadas. Aquele homem agora, ele não apenas é uma pessoa normal, ele agora fala com uma autoridade fora do comum. Ele tem um conhecimento fora de série, e ele recupera os seus valores familiares. Olha aqui o versículo 19, o que Jesus diz. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Quer dizer, ele volta para a família em sã consciência. Quer dizer então que Jesus Cristo é o maior resgatador de almas e de valores perdidos. É difícil quando você é alguma coisa, é alguém e perde isso. É difícil quando você, dentro da sua família, é uma referência, é uma coluna, é um baluarte, é um lugar de proteção,
e de repente você perde esta posição, porque talvez perdeu o emprego ou não tenha mais aquela força que você tinha antes, e ao invés de ser uma coluna, você passa a depender dos outros. E é complicado, não é? Quando você é a referência, todos vêm até você, todos frequentam a sua casa. Quando você deixa de ser referência, quando você vai na casa de alguém, a pessoa não vê a hora de você ir embora, com medo de você pedir dinheiro emprestado. Então muitas pessoas aqui deixaram de ser referência na família, dentro de casa. É difícil quando a pessoa, ela era uma referência na empresa, na vida comercial, na vida profissional. Sempre que alguém olhava para aquela pessoa, dizia assim: ah, aquela pessoa ali, não, aquilo ali é um fora de série. Aquela pessoa ali, aquele profissional, poxa, é um dos melhores profissionais que eu já conheci na minha vida. Aí a pessoa, por algum motivo na vida, ela perde aquela referência, perde o emprego. Por exemplo, ela perde o salário, ela perde o patamar que ela alcançou com muitos anos de trabalho e de sacrifício. Ela é mandada embora. Então anteriormente, ela que tinha um cargo de chefia, está desempregada. Ela perdeu ali os seus valores profissionais. E quando a pessoa perde o valor profissional, até os amigos mudam, viu? Até os amigos mudam. É difícil quando isso acontece. É difícil quando a pessoa que tinha um conhecimento de Deus, que tinha uma comunhão com o Senhor, ela começa a perecer na fé e para de sentir a presença de Deus. Aí ela se afasta da casa do Senhor, se afasta de Deus, ela já não mais ouve a voz do Espírito Santo, ela já não consegue mais ler a palavra, já não consegue mais orar em casa, ela perdeu a referência espiritual que ela tinha. Mas não temas, porque aqui entre nós está o mesmo que salvou aquele gadareno. Aqui entre nós está Jesus Cristo de Nazaré, o maior resgatador de almas e de valores perdidos. O Senhor não vai apenas resgatar a sua alma, Ele vai te devolver todos os valores que você tinha, e a posição que você tinha diante da sua família, diante de Deus e diante da sociedade. Vamos aplaudir mais ao Senhor, minha gente. E sabe por que o Senhor vai fazer isto? Porque Ele é o maior resgatador de almas e de valores perdidos. Olha aquela mulher prostituta. Ela foi pega no ato de adultério. O homem que estava com ela deixaram ele ir embora, porque não era só ela que estava adulterando, ele também estava. Mas como aquela geração era uma geração hipócrita e machista, disse ao homem: vai. Agora você, prostituta, você vai ser apedrejada conforme diz a lei de Moisés. Só que não era só a mulher que tinha que ser apedrejada, o homem também. O homem também. Aí eles pegam aquela mulher, o sexo mais frágil, justamente para tentar a Jesus. Levam a mulher até Jesus, jogam aos pés do Senhor e dizem: a lei de Moisés manda apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes? Jesus poderia perguntar: cadê o homem que estava adulterando com ela? Porque a pessoa não pode adulterar sozinha. Cadê o homem que estava tendo conjunção carnal com ela? Mas diz a palavra que Jesus, identificando que pela lei de Moisés aquela mulher tinha que ser apedrejada, ele não deu uma palavra. Agora imagine, a vida de uma prostituta já não é fácil, já é mal vista pelo mundo secular e pelo mundo espiritual. Socialmente falando, coitada, né? E espiritualmente falando, ela estava perdida, condenada. Esta é a verdade. No entanto, mesmo com todos os valores de uma mulher, que já não existiam mais para aquela mulher, Jesus se abaixa e ele começa a escrever na areia. Ele começa a escrever. A Bíblia não diz o que ele escreveu, mas eu estou parafraseando aqui, eu estou pensando, eu imagino que Jesus começou a escrever o pecado de cada um deles ali. Levantou a sua cabeça e disse:
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por isso que eu imagino que Jesus escreveu os pecados de cada um deles. E eles olhando para a areia, devem ter visto aquilo. E diz a palavra que um após o outro foi dando as costas para aquela mulher e para Jesus, porque todos são pecadores. Jesus olhou para a mulher e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aquela mulher se tornou uma pregadora, uma pregoeira da palavra. Jesus não apenas naquele dia resgatou a alma daquela mulher, Jesus resgatou todos os valores que foram perdidos. Marcos capítulo de número 10. E olha aqui que revelação, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que Jesus veio resgatar as pessoas? Porque ninguém tem o poder de auto-resgate. Marcos capítulo 8, versículo 37. Ninguém pode pagar um só pecado. Eu não posso resgatar os meus valores perdidos. Eu não posso salvar a minha alma. Marcos capítulo 8, versículo 37. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você pode dar para resgatar a sua alma? O que você pode fazer para resgatar a sua alma? Você não pode resgatar a sua alma. Só Jesus pode resgatar a alma do homem. Só que Jesus não resgata apenas a alma, Ele resgata os valores. O que me chama a atenção aqui no capítulo 10, e eu quero que você volte lá comigo, no versículo 45, é que o texto diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que não de todos? Por que não de todos? Por que de muitos e não de todos? Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para salvar a vida de todos. Mas por que muitos são resgatados e nem todos? Porque nem todos que ouvem a palavra do resgate, a palavra de Jesus, querem ser resgatados da sua vã maneira de viver. Nem todos que ouvem a palavra do Senhor querem o resgate. Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos, apenas alguns. E nesse texto diz que muitos serão resgatados. Nesta reunião, nesta mensagem, eu louvo ao Deus da minha vida, eu louvo ao Senhor e Salvador da minha alma, Jesus Cristo, porque eu e você fazemos parte destes muitos que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Vamos aplaudir mais ao Senhor. Nós fazemos parte dos muitos. Veja comigo, por favor, o que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Vocês acharam, meus amores? Versículo 3 está escrito assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que quantos homens sejam salvos? Todos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Por quantos Jesus deu a sua vida? Por quantos, minha gente? Por todos. E por que só alguns são salvos? Porque muitos são salvos
e não todos, porque nem todos reconhecem a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Países inteiros, chega o caso de um país inteiro negar a Jesus, uma cidade inteira, um bairro inteiro, uma família inteira negar a Jesus. Só que Jesus adverte, viu? Se um país negá-lo, ele adverte. Se uma cidade negá-lo, ele adverte da mesma maneira. Se um bairro negá-lo, ele adverte este bairro do mesmo jeito. Se uma família negá-lo, ele adverte a família do mesmo jeito. E se apenas uma alma negá-lo, ele adverte esta alma do mesmo jeito. E olha a advertência do Senhor. Mateus, capítulo de número 10. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 10. Aí assim que você achar, diga amém para que eu possa saber que você já achou. Mateus capítulo 10, versículo 32 está escrito assim, Jesus dizendo: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas, qualquer, seja país, seja cidade, seja bairro, seja família, ou seja uma alma só, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Minha gente, eu já fiz isso há mais de 2 décadas, mas eu tenho o prazer de fazer novamente. Eu confesso como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador a Jesus Cristo, o Senhor. Eu não o nego, eu o confesso. Senhor, confesse o meu nome também diante do meu Deus que está nos céus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Jesus não fez todas estas maravilhas, todos estes milagres, lá na cidade de Gadara, porque a transformação deste homem foi uma coisa fora do comum. Era para a cidade dos gadarenos se prostrar diante do Senhor. Diante daquele milagre, as pessoas até ficaram maravilhadas, mas milagre não salva ninguém. Ao invés daquelas pessoas se ajoelharem diante de Jesus, sabe o que elas fizeram? Marcos capítulo 5, versículo 17. Olha o que os moradores de Gadara fizeram com Jesus. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. O ser humano não é estranho? Para um pouquinho e pensa. O ser humano não é estranho? Jesus enfrentou uma baita de uma tempestade no mar da Galileia. Ele vai até a cidade de Gadara para abençoar e salvar os gadarenos. Ele liberta o homem mais perturbado daquela cidade. As pessoas reconhecem o que Jesus fez e mesmo assim manda-o embora. Não é estranho? Jesus estava pregando nas sinagogas e em Nazaré, e ele fez tantos milagres, tantas maravilhas, que as pessoas ficavam maravilhadas, dizendo, Mateus capítulo 13, versículo 54, e chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Que coisa fora do comum! Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se. O povo é doido. Ao mesmo tempo que estão maravilhados, estão escandalizados. E se escandalizavam-se nele,
Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ao mesmo tempo que as pessoas diziam: nossa, quantos milagres, quantas maravilhas, este não é o filho da Maria, o filho do carpinteiro, os irmãos dele não estão aqui, as irmãs não estão entre nós, olha quanta maravilha este homem faz, que sabedoria é esta? E ao mesmo tempo ficavam escandalizados. Eu sempre digo isso: o milagre até ajuda na fé, mas não salva ninguém não. Não salva ninguém não. Estes aqui ouviram e viram, e no entanto estavam escandalizados. Um dia Jesus foi pregar em Nazaré. Você sabe que Jesus foi criado em Nazaré, né? Por isso que as pessoas diziam assim: Jesus de Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Jesus está pregando em Nazaré, em uma sinagoga, e de repente, os judeus que ouviam aquela pregação tentaram matar a Jesus. E alguns tomaram Jesus pelas mãos e levaram-no a um precipício. Eu já fui nesse precipício, é um lugar atormentador. Deste precipício, é um lugar muito alto, dá para você ver toda a cidade de Nazaré. E eles levaram Jesus ali e iam matá-lo. Aí diz a palavra que Jesus se ocultou. Ele passou no meio deles e ninguém o viu. Eu imagino que Jesus ficou invisível, ou cegou todos eles, porque passou no meio deles e ninguém os viu. Agora olha que absurdo. Tentaram matar a Jesus. Ao mesmo tempo que o povo ficava maravilhado com os milagres, queriam matá-lo. Ao mesmo tempo que o povo corria atrás de Jesus por causa dos milagres que ele fazia, se escandalizavam. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, viu? As pessoas de hoje estão cometendo os mesmos erros que as pessoas do passado cometiam. Elas vêm atrás de Jesus por causa dos milagres que ele faz. Tudo bem, é verdade, nós queremos os milagres. Só que as pessoas recebem os milagres e logo se escandalizam com a palavra e se desviam. Milagre não salva ninguém não, viu? Quem salva é o autor do milagre. Não é uma questão de inteligência. Espera aí, eu venho atrás de Jesus porque ele faz o milagre. Então eu quero só o milagre? Não, eu quero o milagre e eu quero dentro de mim o autor dos milagres. Jesus curou a 10 leprosos. Os 10 receberam o mesmo milagre. Quantos voltaram para receber o autor dos milagres? Quantos? Quer dizer que 90% das pessoas que ouvem a palavra só querem o milagre. Apenas 1% querem o milagre e o autor dos milagres. E glória a Deus por isso, porque este 1% está aqui ouvindo esta palavra. Este 1% recebe o milagre e principalmente o autor dos milagres. Mas é uma questão de inteligência, é ou não é? Para que eu quero apenas um milagre se eu posso ter aquele que pode fazer todos os milagres? É só confessá-lo e segui-lo. De pé, por favor, queridos. Ah, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Olhem aqui para mim, por favor. Se uma nação negar a Jesus, ele negará esta nação. A cidade de Nazaré é uma cidade muito linda, mas é uma cidade árabe hoje. O lugar em que Jesus foi criado, hoje é dominada pelos muçulmanos. Nós estamos lá no Monte do Precipício, o guia está falando que ali foi um lugar onde Jesus
foi conduzido pelos judeus e eles iriam jogá-lo dali. E é um lugar que a gente sente sim a presença de Deus, porque Jesus esteve ali. Mas nós ouvimos o som das mesquitas, porque os árabes, às 18 horas, chamam, não apenas às 18 horas, o tempo todo, eles chamam as pessoas para as rezas, para as orações. E tanto do sul como do norte, do leste como o oeste de Nazaré, eles colocaram mesquitas. E você está no lugar onde Jesus esteve, e você ouve o som que é emitido da mesquita, chamando os árabes para a oração, para a reza. Na cidade em que Jesus foi criado, os árabes dominam. Jesus nasceu em Belém. E quando nós vamos a Israel em caravana, é um lugar obrigatório, nós sempre vamos a Belém. Em Belém é uma poluição espiritual, é uma prostituição espiritual. Lá você vê árabe, muçulmano, você vê a igreja cristã altamente prostituída. E quem está dominando são os árabes. Então você entra numa loja, tida como cristã, e sabe o que eles vendem? Santinho. Eles vendem crucifixo e tantas outras coisas. Na cidade de Belém, na cidade do pão, na cidade onde o pão vivo nasceu. Sabe por quê? Porque rejeitaram a Jesus. Se uma nação rejeita Jesus, Jesus rejeita esta nação diante de Deus. Se uma cidade rejeitar a Jesus, o Senhor disse: aquele que me confessa, eu confessarei. Mas se me negar, eu também o negarei. Eu também o negarei. E se uma alma rejeitar a Jesus, Jesus nega esta alma diante de Deus. Sabe qual a diferença de mim para uma pessoa comum? A diferença entre um cristão e uma pessoa comum? O cristão, ele também peca, ele também erra, mas o cristão, ele tem dentro de si o autor dos milagres e o resgatador de almas e de valores. Então, mesmo que eu cometa algum erro, quando eu me arrependo de todo o coração, o Senhor Jesus diante do Pai diz: eu confesso aquele meu filho, porque ainda que ele seja um pecador, ele me confessou diante dos homens. Por isso eu o confesso diante do Senhor e diante dos anjos. O meu nome é famoso lá no céu, sabia disso? O meu nome é famoso. O seu nome também é famoso lá no céu. Você confessou a Jesus? Agora, se você o negou, o teu nome é famoso por uma outra coisa. O meu nome é famoso porque em toda cidade, em todo país, em todo lugar que eu vou, eu confesso: Jesus Cristo é o meu Salvador. Toda casa que eu entro, eu confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Por isso que o meu nome é famoso, porque quando Jesus fala de mim, ele fala: o meu filho não me nega, o Neilton não me nega. Você entendeu aí, né? Se você negar a Jesus, você também é conhecido no céu, mas conhecido como aquele que nega ao Senhor Jesus. Olhem aqui para mim, por favor. Eu vou te fazer um convite agora, para você confessar a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você está desviado, volte. Quantas pessoas aqui querem agora confessar ao Senhor Jesus? Porque se você o confessar na terra, ele vai te confessar no céu. Quem aqui agora quer confessar a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga a mão direita para o céu. Pastor, eu quero. Então levante a sua mão, levante mais alto, levanta mais alto, levanta. Deixa Jesus confessar o teu nome no céu. Levanta mais alto a sua mão. Agora, com a mão erguida, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Vem aqui, meu amigo, venham aqui, venham. Peça licença e venham aqui na frente. Vem, querido, vem aqui para que eu possa orar por você. Venham, venham. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Ó, Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também terei vergonha dele. Ah, Senhor, eu te amo, o Senhor é o meu Salvador. Eu não tenho vergonha de Jesus.
Eu não tenho vergonha de Jesus. Agora preste atenção. Pastor Neilton, eu já confessei a Jesus no meu coração, já até confessei com a minha boca. Talvez você até já seja batizado nas águas, mas alguma coisa na sua jornada te fez tropeçar. Você caiu, você desviou, se tornou um filho pródigo, uma filha pródiga. Não fique nesta situação. Porque é melhor você estar aqui na igreja e pedir a ajuda de Deus do que continuar desviado. Porque se você continuar desviado, você vai morrer nos seus pecados. O único que pode perdoar os meus pecados é Jesus. Por isso que eu estou grudadinho nele. Mesmo sendo pecador, eu não me afasto dele. Amém? Pastor, eu confesso, estou fraco na fé. Eu estou fraca na fé. Eu confesso, às vezes eu me sinto pródigo, pródiga. O filho pródigo, ele não deixou de ser filho, só se tornou pródigo. Aquele homem que deixou a casa do pai, quando ele voltou, ele era pródigo. O pai o abandonou? Não. Ele disse: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Não deixou de ser filho. Pastor Neilton, quer dizer que eu ainda sou filho de Deus? Volte agora para Jesus, para que Ele te faça resgatar todos os valores que você perdeu. Volte para Jesus agora. Então olha aqui para mim. Filho pródigo, filha pródiga, você que está fraco, fraca na fé, quer retomar a sua vida com Deus? Pastor, eu quero. Então levante a mão direita, aí no seu assento, aí onde você está. Quer retomar a sua vida com Deus? Porque você sabe se é pródigo ou não. Você sabe se está fraco ou não. Você sabe se você está morno na fé ou não. Pastor, eu estou. Então saia do seu lugar, venha aqui na frente. Venha. Não fique afastado, não fique desviado. Não fique sem congregar. Pastor, não estou congregando em igreja nenhuma. Venha congregar aqui na Paz e Vida. Enquanto as almas estão vindo, eu quero falar com você que me assiste à distância, pela rádio, pela internet e pela TV. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Aí onde você está, levante a sua mão. Confesse-o como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você é um filho pródigo, uma filha pródiga, volte para Jesus hoje. Volte para Ele antes que Ele volte para você. É só levantar a mão aí onde você está. Se você puder se ajoelhar, muito bem. Se não, coloque a mão direita sobre o local do coração. Aqui na igreja, preste atenção. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem aqui não é batizado ainda? Levante a mão, por favor. É sério, quem não é batizado depois de adulto? Levante a mão. Pastor, eu não sou batizado. Eu não sou batizada. Levante a mão. Muito bem. Não é batizado? Vem aqui na frente, querido. Vem aqui, por favor. Vem aqui, querida. Vem aqui. O moço de bigode, vem aqui. Vem aqui na frente. Vem aqui, fica aqui comigo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Vamos. Vem aqui comigo, querido. Eu não sei se você pode ajoelhar, eu não sei, mas se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não puder, fique de pé. Se puder se ajoelhar, se ajoelhe. A igreja, estenda as mãos aqui. Vamos orar por essas vidas. Você que me acompanha à distância, pela rádio e pela internet, que puder se ajoelhar, se ajoelhe. A igreja, estenda as mãos e orem todos assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu te peço agora, perdoe os meus pecados e as minhas falhas. Escreva o meu nome no livro da vida, porque eu confesso agora no meu coração que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, me ajude nesta minha jornada de fé, pois eu estarei contigo desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus, o meu Salvador e o maior resgatador de almas e de valores perdidos para sempre. Amém e graças a Deus.